Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuitos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os indutores, que são aqueles elementos acumuladores de energia, que acumulam energia na forma de corrente lá no seu campo magnético. Nós vimos isso na aula passada também. Vamos passar algumas aulas falando sobre indutores, depois a mesma coisa para capacitores, e aí depois finalmente nós vamos inserir esses elementos acumuladores de energia em circuitos e vamos passar a estudar circuitos com esses elementos. Vamos lá, pessoal, vamos entender rapidamente o indutor aqui, só recordando o que foi visto na aula passada, né? Lendo o que está escrito aí, ó, o que é um indutor? Trata-se de um fio condutor enrolado, você pega um fio ali, um determinado núcleo, perfeito? Pode ser ar esse núcleo, imagina no meu braço aqui, por exemplo, pego um fio condutor e enrolo aqui, envolvo o meu braço com esse fio condutor. E note que você vai ter algumas voltinhas, né? E cada volta que você dá com o fio ali no núcleo, isso aí é denominado como espiras. É por isso que eu coloquei aqui, ó, você tem um número N de espiras, beleza? E aqui nós vimos também na aula passada, né, que esse elemento, isso aqui é importante, essencial, esse elemento ele é capaz de acumular energia em um campo magnético, no campo magnético gerado ali, dentro do indutor, e isso se dá na forma de corrente elétrica. Vamos lá, pessoal, essa aqui vai ser uma aula mais de informação, bem interessante, né? Sempre legal ter esses conceitos, sempre válido para entender melhor como é que funciona um indutor, e depois a gente vai ignorar tudo que nós estamos vendo aqui e só vamos usar o indutor e as suas propriedades ali. Pessoal, vamos lá. Aqui não dá para falar de indutor sem falar da lei de Faraday, tá? Isso aqui rege o comportamento do indutor propriamente dito. Vejam, ó, o que diz a lei de Faraday, né? Um campo magnético variante com o tempo produz um campo elétrico. E aí eu ainda posso até ser um pouquinho mais específico do que isso, pessoal, porque, veja, aqui está a ideia de fluxo magnético. Então o mais certo seria a variação temporal do fluxo magnético produz um campo elétrico. Só que esse fluxo magnético ele é produzido por um campo magnético que, por sua vez, vai ser produzido por uma corrente elétrica. Nós já vamos ver isso aí já já. Mas por hora vamos deixar assim, né? Ó, um campo magnético variante com o tempo produz um campo elétrico. E qual que é a equação que me permite relacionar isso, né? Mostrar isso aqui matematicamente? Essa equação, pessoal, se não me falha a memória, é a terceira equação de Maxwell, que é você tem um conjunto ali de equações de Maxwell, né? E uma delas é a lei de Faraday, que diz o seguinte pra gente, eu vou colocar ela aqui. Provavelmente, se você está seguindo um curso de circuitos aí, está vendo circuitos pela primeira vez, você não teve física 3 ainda, tá? Pelo menos eu não tive, né? No momento que eu estava estudando circuitos, eu não tinha tido física 3 ainda. Eu tive física 3 depois do curso de circuitos 1. Mas aqui já começam a aparecer, né, os fundamentos lá de física 3. Isso aqui é visto em física 3. Então a terceira equação de Maxwell, que é a lei de Faraday, ela diz assim pra gente, ó, que é a integral de linha, que é um caminho fechado, né? Por isso que essa bolinha está representando aqui. A integral de E dl, então é essa a equação, aqui são vetores, tem que tomar um certo cuidado, tem um formalismo matemático. Isso aqui é dado pelo negativo, vamos colocar assim, ó, pelo negativo, e já eu explico o porquê desse negativo, tá? Da variação do fluxo magnético, que a gente representa como φB, perfeito? Ó, tá aqui, ó. É a derivada do fluxo magnético, tá? Acho que isso aqui é claro para todo mundo, em relação ao tempo, dt. Perfeito. Essa é a equação de Maxwell que assim, rege praticamente o comportamento do indutor, né? Sem essa equação a gente não conseguiria entender como é que funciona um indutor. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que um fluxo magnético variante com o tempo produz um campo elétrico. Tá? Do lado direito da equação, deixa eu marcar em vermelho que fica melhor. Ó. Do lado direito da equação nós temos aqui o fluxo magnético variando no tempo e isso me produz um campo elétrico. Tá? O campo magnético variado no tempo produz um campo elétrico. Pessoal, só que aqui, ó, se você olhar para o lado esquerdo da equação, que já está circulado em vermelho aí para você, lá em física 3, nós calculamos potencial elétrico e é exatamente essa relaçãozinha que nós usamos. Ó. É a integral de E dl. Então isso aí, ó, tem a dimensão, isso aí é um potencial elétrico. O campo vezes a distância, né? Só lembrando aí que esse L é uma integral de linha, esse dl aí representa uma integral de linha propriamente dita. Então esse cara aí tem a dimensão de um potencial, ou diferença de potencial. E daqui você consegue tirar a lei de Faraday mais bonitinha, digamos assim, sem essa integral. E a lei de Faraday, ela me diz o seguinte, ó,
que uma tensão V, que eu vou chamar aqui, e a gente chama isso aqui de tensão induzida, já já eu explico o porquê desse termo, né, tensão induzida. Essa tensão induzida, ela é dada por essa relaçãozinha aqui, ó. Vou me permitir copiar a mesma relação lá de cima, então é o dφB dt. Tá aqui. Essa é a expressão que nós costumamos utilizar. Então, qual que vai ser o procedimento aqui, pessoal? Olha que interessante, né? O V, que é uma tensão induzida, a tensão induzida que vai aparecer nos terminais ali do indutor, é dada por essa expressão aí, ó. É o negativo da derivada do fluxo em relação ao tempo. É uma variação temporal do fluxo magnético, né, que vai produzir uma tensão induzida aqui, certo? E o porquê desse sinal negativo, né? Já explicando ele aqui e já argumentando, que é talvez uma boa argumentação, que esse sinal negativo a gente vai desconsiderar ele nos cálculos, porque isso aí vai meio que sumir nas convenções. Tá? A gente vai praticamente poder, igual eu falei na aula passada, né? A gente vai poder, claro, usar as nossas convenções, tipo a corrente entrando pelo terminal de maior potencial e usar a relação, a expressão matemática que relaciona tensões e correntes no indutor, que inclusive nós vamos daqui a pouquinho deduzir ela, mostrar da onde ela aparece, né? Ela não aparece por mágica, não. Essa é a ideia. Beleza, mas vejam, ó, só justificando, né, o que significa esse sinalzinho negativo aqui, ele é basicamente o seguinte, vamos pensar, ó, tem um princípio do eletromagnetismo que diz o seguinte: sempre que você fizer passar corrente por um fio, vamos pensar num fio enrolado aqui, né, que é o caso do indutor. Então, quando eu faço passar corrente em um fio enrolado, vai aparecer um campo magnético. Esse campo magnético, ele produz um fluxo magnético, ele possui ali um fluxo magnético. Esse fluxo magnético vai induzir uma tensão, certo? Nos terminais do indutor. Ou ainda sendo até mais específico, né? A variação desse fluxo magnético vai induzir uma tensão nos terminais desse indutor. E essa tensão induzida, ela vai produzir uma corrente induzida, né? Uma corrente, tal que essa corrente me gere um fluxo ou um campo magnético que vai tentar se opor ao campo gerado por aquele, sei lá, pela fonte externa, vamos assim dizer, né? Pela corrente externa que você está alimentando o circuito. Tá bom? Então isso aqui, ó, esse sinalzinho de menos, eu posso até deixar aqui bonitinho, ele é dado pela lei de Lenz, tá, pessoal? Não vou entrar muito em detalhes, mas é basicamente isso aqui, ó. A lei de Lenz, ela diz exatamente isso, né? Que o sentido, a polaridade da tensão induzida é tal que produz uma corrente que vai produzir um campo magnético que vai tentar se opor à ação da corrente externa. E daqui a gente consegue entender um negócio interessante, né? Porque isso aqui, pessoal, funciona essencialmente, né? Se o fluxo magnético, se vocês observarem agora para a expressão, olha para essa expressão aqui, pessoal. Olhando para essa expressão, ó, quem que é a tensão induzida, né? Olhando bem interessante isso aqui. Quem que é a tensão induzida? A tensão induzida está relacionada com a derivada do fluxo magnético. Só que se esse fluxo magnético for constante, o que acontece? A tensão induzida é zero. Por quê? Porque a derivada de uma constante é zero, certo? Então o que tem que acontecer aqui meio que essencialmente, né, para você ter uma tensão induzida diferente de zero? Esse fluxo magnético aqui, ó, ele precisa ser variante com o tempo. E se o fluxo magnético for variante com o tempo, é porque o campo magnético que o produziu também é variante com o tempo. E se o campo magnético é variante com o tempo, é porque a corrente elétrica que está passando pelo fio que o produziu é variante com o tempo. Portanto, tem que ser um I de T, certo? Então é essa a ideia básica aí por trás de tudo isso, tá, pessoal? Que é bem interessante, né? Vamos representar por esse desenho aqui, ó. E aí até para relembrar aqueles conceitos que nós costumamos ver em ensino médio, né? Tipo regra da mão direita ali, como é que funciona, para onde que está o campo está apontando para onde. Só para tentar, mais uma brincadeira aí, mais uma informação, não que isso vai ser importante para o nosso curso aqui. Mas vejam, ó, eu tentei, isso aqui é a tentativa de desenhar um solenoide, eu desenhei o núcleo dele aqui, ó, que está em preto, certo? Um cilindro aí, vamos assim dizer, e aí é como se tivesse um fio enrolado. E vejam, ó, aqui é o terminal, vou colocar como terminal de maior potencial, por exemplo, vou dizer que tem uma corrente I de T entrando aqui pelo terminal de maior potencial, vou chamar de I de T aqui genericamente falando, tá lá o I de T. E agora reparem o seguinte, né, que essa corrente I de T, ela passa por trás, né, lá por trás, e depois ela retorna aqui na frente, ó, nesse sentido. Vou tentar desenhar aí para você, pessoal. Você já sabe, se você está acompanhando o curso aí, você sabe que desenho não é muito meu forte, né? Mas tudo bem,
mais ou menos isso aqui que está acontecendo, ó, se você observar bem. Perfeito? Olha lá, então a corrente ela está passando nesse sentido. E como é que eu descubro aqui, né, qual que é o sentido do campo? Qual que é o sentido do campo magnético? Lembra a regrinha da mão direita? Então, tipo, eu pego os meus 4 dedinhos e eu vou tentar envolver o solenoide. Isso aqui vem lá na teoria de solenoide, né? Com um indutor grande aí. Vejam, eu tento pegar os meus 4 dedinhos da mão direita e vou envolver o solenoide no sentido da corrente. Estou tentando fazer o mesmo sentido. Aí, do jeito que ele está aí, ele está assim, pessoal. Estou passando minha mão por trás e ela vem nesse sentido. Perfeito? Então, o polegar está apontando aqui, no meu caso, para a direita. Eu sei que provavelmente eu estou espelhado aí, estou apontando para a esquerda, mas para mim aqui é direita. Então, eu concluo, né, com isso que o campo magnético gerado nesse caso aqui está para cá. Ó. Então, vou fazer aqui para você. Ó. Fazer até aquele desenho bonito. Não sou o Chuck Norris dos desenhos aqui, mas vamos tentar aí fazer. Está ali o sentido do campo, né? O campo magnético, vai ter o fluxo magnético. Aí esse fluxo magnético vai gerar, se ele for variante com o tempo, ele vai induzir uma tensão, e essa tensão aqui nos terminais do indutor eu vou chamar de V, certo? Tá lá. Beleza. Essa é a ideia básica aí por trás de tudo que acontece no indutor. E é claro, né, que lá no circuito, tipo, cara, bateu um indutor lá no circuito, você não precisa nem pensar para fazer. Usa a convençãozinha de sinais ali de circuitos, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, coloca a tensão, representa onde é que está passando a corrente e bala para frente, entendeu? Vai, toca a bota aí. Perfeito? Mas é só a ideia aí para a gente entender o que ocorre. Beleza, pessoal. Agora vamos começar aqui, né, na dedução da expressão que me permite relacionar tensões e correntes num indutor. Primeira coisa que eu queria que você reparasse é a seguinte, ó. Esse fluxo que eu chamei de fluxo B aqui em cima, cuja tensão está lá a tensão induzida, tal, né? Tem um negativo da derivada do fluxo. Esse fluxo aí, a gente costuma chamar ele de enlace de fluxo. É o fluxo total, que ele é resultante de todas as espiras, as N espiras que você tem ali no seu indutor. Então, portanto, ó, ele é definido da seguinte forma. Ó. Eu digo que o φB, vou colocar aqui, ó, o φB, que é o fluxo magnético, né, gerado ali pelo campo magnético, que foi gerado por uma corrente elétrica, esse cara ele é igual a simplesmente N, que é o número de espiras que o indutor possui, vezes, aqui eu vou chamar de φ minúsculo, tá? Φ minúsculo seria o fluxo individual de cada uma das bobinas. Isso aqui é só por uma questão de, sei lá, mais uma questão de curiosidade mesmo, que o fluxo que nós estamos usando ali já é o fluxo total. Claro, né? Não podia ser diferente, de todas as nossas bobinas. E tem mais uma informação bem interessante com relação a esse fluxo, pessoal, é que esse fluxo magnético que está aí, é possível mostrar isso aqui, né, e observar também que esse fluxo que eu vou chamar aqui de φB, que é o fluxo total, que pode ser chamado de enlace de fluxo, ele é proporcional à corrente que está passando por esse indutor. E essa constante de proporcionalidade, nós meio que já conhecemos, é o tal do L, é a tal da indutância, tá? Que já a gente vai definir a ideia, né, propriamente dita, definir o que é uma indutância no indutor. Se bem que nós já falamos isso na aula passada, mas é legal, né, você passar essa informação novamente. Então eu posso dizer aqui que o fluxo magnético ele é proporcional à corrente elétrica que está passando ali pelo indutor, e essa constante de proporcionalidade aqui é a tal da indutância. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a lei de Faraday, e daqui eu acho que quem já está prestando atenção já sabe onde é que eu quero chegar, né? Se eu reescrever a lei de Faraday aqui, vejam, eu vou dizer que o V, né? E aqui eu vou me permitir tirar aquele sinal, porque a gente não vai usar esse sinal aí, né? A convenção já mata esse sinal. Então vejam, ó, então aqui eu vou deixar assim, é a derivada do fluxo em relação ao tempo. Tá aqui, ó. Esse cara é a tensão induzida, é a tensão propriamente dita que aparece nos terminais do indutor. E eu só estou tentando justificar, né, o porquê que aparece a tensão e tudo mais. Agora, pessoal, olha que legal. Nós temos que o fluxo magnético é proporcional à corrente que está passando por ele, e ao mesmo tempo eu tenho que a tensão, a tensão induzida, que nós chamamos assim, né, induzida, ela é igual à derivada do fluxo que está ali em cima em relação ao tempo. O que eu vou pegar, assim, fazer aqui agora, pessoal? Eu vou jogar uma expressão na outra. Vejam que o φB, ó, o φB aparece aqui na expressão
da tensão. Ou seja, como é que a gente chega na relação, na expressão matemática que relaciona tensões e correntes no indutor? Eu posso dizer que o V, que está aqui, o V, que é a tensão, é igual à derivada do fluxo, perfeito? Quem que é o fluxo? Eu posso escrever assim, ó, L vezes I. O L é constante, sai para fora da derivada, e o I, a gente está supondo, né, de uma maneira bem geral, que o I ele é uma função do tempo. Então, portanto, ele fica dentro da derivada. E aqui está a expressão. Ó. Eu tenho que V é igual a L dI dt. Simples assim, pessoal. Não tem muito segredo, não. É assim que se trabalha com essa expressãozinha. Ó. Então, eu tenho que V é igual a L dI dt. E a rigor, né, se a gente trabalhar bem a rigor mesmo, é claro que essas tensões e correntes aqui, elas são variantes no tempo. Tá? De uma maneira bem genérica, eu gosto de representar assim, como eu já fiz na aula passada, vou fazer aqui de novo. Eu digo que é o VL, que é a tensão no indutor, por isso que eu coloco o índice L ali. Essa tensão é igual à indutância, que é o L, vezes a derivada da corrente, que eu chamo de DIL, tá? Índice L novamente, de indutor. Esse cara é uma função do tempo, e isso aqui dividido pelo dt, né? dL dI dt. Então, pronto, a derivada da corrente no tempo. Então, V é igual a L dI dt. É assim que nós falamos e, a rigor, essa é a expressão que matematicamente, né, estaria representada da forma mais correta. Ó. VL e IL são funções do tempo e está aí a expressão. Beleza? Essa é a expressão matemática que me permite relacionar tensões e correntes em um indutor. E é claro, né, que eu posso, se você observar bem, como obter o IL a partir do VL, é só integrar a expressão, é bem tranquilo, né? Mas daqui a pouquinho a gente, nas próximas aulas a gente fala sobre isso. Perfeito. Que mais que eu tenho aqui, pessoal? Vamos lá. Falando agora sobre indutância, né? O que é indutância? Ó, tá aí a definição da indutância. É uma constante de proporcionalidade entre aqui o fluxo e a corrente elétrica, que é exatamente o que vocês viram ali, né? Tem um fluxo, só escrevendo ela novamente aqui, ó. Eu tenho um fluxo, vou escrever aqui pequenininho, ó. O fluxo B é daqui que a gente está se referindo. É igual a L, que é a constante, vezes a corrente elétrica. Está relacionando essas duas grandezas, né? Fluxo e corrente. E aqui é o que mais importante, vejam, ó, é a propriedade que indica qual a capacidade que um indutor possui de se opor à mudança do fluxo de corrente. É uma propriedade intrínseca do material. E agora, curioso, né? Como calcular essa indutância? E aqui eu deixei antes, estava treinando aqui antes da aula, claro, né? Tinha tirado, ignorem isso aí. Mas tudo bem. Vamos lá. Como calcular a indutância? É simples aqui, né? Vejam, é só uma expressãozinha. Eu estou supondo um indutor. Vejam que esse indutor aqui, ele tem comprimento. Vamos começar aqui, né? Eu tenho o comprimento da bobina, que eu chamei de L. Eu tenho um material do núcleo. O núcleo aí pode ser ar, pode ser outra coisa aí, ferro, por exemplo. Perfeito? Eu tenho a área da seção transversal desse cara e eu tenho também o número de espiras, ali o número de enrolamentos, né, de espiras do indutor. E aqui, é claro, né, é possível mostrar isso aqui, eu só vou colocar a expressãozinha para vocês darem uma olhada. O L, que é a indutância, em função aí das dimensões do material, da propriedade intrínseca do material, do núcleo, aí, enfim, ele é dado por essa expressãozinha aqui, pessoal. Isso aqui é igual a N ao quadrado, que é o número de espiras, vezes μ, vezes a área da seção transversal, dividida aqui pelo comprimento. Então vejam, é diretamente, o L, né, que é a indutância, é diretamente proporcional ao quadrado do número de espiras, diretamente proporcional ao μ, esse μ aqui é a permeabilidade magnética, né, do núcleo, aí, do seu material, vezes a área da seção transversal desse material, dividido aqui pelo comprimento. Diretamente proporcional ao quadrado do número de espiras, diretamente proporcional ao μ, diretamente proporcional à área, aqui a área da seção transversal, e inversamente proporcional ao comprimento da bobina. E aqui é claro, né, se você quiser aumentar a indutância ou diminuir, é só mexer nesses componentes, ou melhor, nessas dimensões físicas aqui do material. Beleza? Perfeito, pessoal. Agora, para encerrar, eu acho que esse aqui é o último tópico, só para a gente deixar bem claro mesmo, ó, como é que fica a representação em circuitos elétricos. Está aqui a representação. Ah, e faltou mais uma coisa, né? Faltou colocar, desculpem aqui, pessoal, voltando na indutância, faltou falar para você qual que é a unidade de indutância. Isso aqui é importante.
Perfeito? Então a unidade de indutância, estou bem aqui só para você se identificar, ela é dada em henries, tá? Ou henries aqui, se escreve assim, ó, Henry. Henry. Perfeito? E a letrinha pela qual nós escrevemos ela, simplesmente, né, representamos ela, essa unidade, é simplesmente um H. Isso aqui faltou também. E talvez uma outra informação que acho que é bem interessante, eu não coloquei aqui, mas o fluxo magnético, ele é dado em Weber. Né? Eu não sei como é que pronuncia isso aqui, mas é alguma coisa assim. Então, o fluxo magnético, vou colocar aqui, ó, ele é dado em WB, se escreve Weber mesmo. Tá? Só, acho que é curioso, né? Bem interessante ter essas curiosidades. Isso aqui é muito bem visto em física, mas não é o foco do nosso curso. Acho que vocês já sacaram isso aí. Beleza. Agora, só para a gente finalizar, né? Representação em circuitos elétricos. Vamos lá. Eu tenho aqui um indutor cuja indutância vale L. Eu tenho aqui uma corrente que eu vou chamar de IL de T passando pelos terminais do indutor. Lembra, né? Exatamente esse desenho aqui de cima, pessoal. Voltando aqui, ó. É esse desenho muito louco que eu fiz aqui, ó. Com campo magnético, enfim. Em circuitos elétricos, tipo, a gente passa batido nesse negócio, tá? Sendo bem sincero contigo mesmo aí. Vejam, tem lá a corrente IL passando pelo indutor. Vai me gerar uma diferença de potencial nesse indutor. Nesse sentido aí, ó. Corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Tá lá o VL de T. E, portanto, eu posso relacionar essas duas expressões por meio da indutância. Eu posso dizer aqui que o VL de T é igual a L vezes a derivada do I de T no tempo. Simples assim. Essa é a expressãozinha matemática que relaciona essas duas grandezas. E é claro, né, pessoal, que se você quiser também, eu acho que vale a pena colocar aqui já nessa aula, porque a gente já mata dois coelhos com uma tacada só. Vejam que essa expressão eu tenho a tensão em função da derivada da corrente. A pergunta é, como obter a corrente, né, em função da tensão? É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Isso aqui pode ser obtido simplesmente, pessoal, isolando o D e L. Observem aqui, né, que na fórmula do VL de T aparece D e L de T, que é a derivada, enfim, a derivada da corrente no tempo. Como é que eu faço isso? Vamos aprender aqui, vamos lá. Vou deslocar um pouquinho rapidamente aqui para o cantinho superior direito, e agora sim a gente vai começar a trabalhar essa expressão. Vejam, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dt aqui e vou meio que mandar ele para o outro lado da expressão, e esse L eu vou passar ele dividindo. Simples assim. A nossa expressão ela vai ficar, portanto, da seguinte maneira. Eu tenho lá aqui o D e L de T, e aí você vai anotando comigo, que essa deduçãozinha ela é muito legal. Ó, isolei o elemento infinitesimal da corrente ali, o D e L de T, né? E esse cara vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 sobre L, vezes a expressão temporal da tensão. Então, ó, VL de T, VL de T, e o dt que eu passei para o outro lado. Está aqui. Beleza, pessoal, show de bola. O que eu vou fazer agora? Eu vou integrar. Simples assim, meu filho. Ó, eu pego e integro dos dois lados da expressão. Eu integro essa integral aqui da esquerda, que é o d e l, e eu integro aqui do lado direito também. Note que do lado direito eu já tirei esse 1 sobre L aqui, porque 1 sobre L é uma constante, uma vez que L é uma constante. E agora a grande dificuldade vai ser estabelecer quais são os limites de integração dessas duas integrais que apareceram. Vamos pegar a primeira aqui, pessoal, que é a integral de d e L. Essa integral ela vai de um determinado IL no instante inicial, que eu vou chamar aqui de t0. Tá? Geralmente esse t0 ele é zero, mas de uma maneira mais formal a gente representa dessa forma aí, pessoal. O IL no instante t0. E isso aqui vai até um determinado IL no instante t, tá? Que é o limite superior ali da integral da esquerda. Perfeito? Então a primeira integral é a integral de d e L de t, e isso vai de IL no instante t0 até um determinado IL no instante t. Certo? Que é a corrente ali que você está calculando. Beleza. E do lado direito da equação? Fica mais fácil, né, pessoal? Eu estou trabalhando no intervalo de tempo. Essa integral aqui ela é em dt, se você observar, ela é em dt. Então isso aqui vai de t0, que é o instante inicial, até um determinado instante t. Coloco lá, de t0 até um determinado instante t. Perfeito? Beleza. E como é que
que acontece, né? Vejam, vamos integrar dos dois lados agora. Integrando a primeira expressão, que é a expressão da esquerda aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui, integral de d e l, é simplesmente o IL, tá certo? Integral de dy é i, integral de dx é x, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então vamos escrever aqui do lado. Ó. Isso aqui é igual, ou melhor, né? Vou colocar um pontinho ali indicando. Eu tenho que a integral de d e l é simplesmente o IL. Vou colocar assim, ó. É meio informal esse método que a gente está fazendo, mas tudo bem. Então isso aqui é IL de t avaliado a rigor, né? Se você já aplicar o teorema fundamental do cálculo, isso aqui é IL de t avaliado nesses limites aqui, ó. IL de t e IL de t no instante t0, né? E quando você aplica o teorema fundamental do cálculo, você subtrai essas duas expressões. Portanto, desse lado aqui, da esquerda, vai aparecer IL de t menos o IL no instante t0. Tá aqui. Perfeito. E do lado direito é mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui vai dar 1 sobre L. Agora sim, a integral, isso aqui vai ser integral de v de t, que está bem aqui, né, pessoal? Integral de v de t, que vai ficar desse jeito mesmo, a gente deixa representado como uma integral. Então é simplesmente a integral de t0 a t, de t0 a t, de VL de t dt. Certo? E essa é a expressãozinha que a gente costuma usar, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero isolar o IL de t, não quero? Tá aqui, ó. Eu isolo o IL de t. E, portanto, nós chegamos na expressão final aqui da nossa dedução. Eu tenho aqui o IL de t, ele vai ser quem? Ele vai ser igual a 1 sobre L, opa, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, vezes a integral de t0 a t, e aqui, galera, ó, só é uma questão de notação e rigor matemático. Reparem, eu queria que você reparasse comigo na expressão da direita aqui que eu estou marcando para você em verde. Notem que eu tenho uma integral em dt, certo? Eu tenho uma integral ali em dt, na variável temporal, na variável t, VL de t dt, e a substituição dos limites de integração também é tempo, se vocês observarem aqui. Então, tipo, vai dar um VL de t avaliado ali de t0 a t, só que, tipo, para não confundir, o que a galera faz, né? A galera costuma mudar de variável aqui dentro da integral. Então vejam o que a gente vai fazer aqui, ó. Esse é o procedimento formal de ser trabalhado, né? No lugar de VL de t dt, eu vou escrever da seguinte maneira, ó. Isso aqui é igual a um VL de tal, vou mudar a variável simplesmente, a gente faz isso, tá? Ó, é um VL em função de tal, e essa integral ela passa a ser em d tal, tá certo? Por que isso é feito? É só uma questão de formalismo matemático. Por quê? Porque quando eu integrar essa expressão, ó, eu integro em tal, na variável tal. Você poderia substituir por qualquer letra, mas nos livros de circuitos a gente usa tal, a letrinha tal. Né? Integro em tal, e aí depois eu substituo os limites temporais aqui. E aí a nossa expressão passa a depender do tempo. E notem que o IL de t aqui, ele depende do tempo. Tá certo? Beleza. E está faltando mais um termo aqui, né? Vejam que eu vou pegar esse menos IL no instante t0 e vou passar para o outro lado da expressão. E aqui fecha a nossa expressão. Então ficou assim, né, pessoal? Isso aqui mais o IL no instante t0. Beleza. Tá aqui a nossa expressãozinha. Deixa eu só destacar e eu tenho um comentário bem interessante a fazer nessa expressão. Deixa eu só passar o traço aqui, ó, só para a gente dar uma destacada na expressão, acho que fica bem bonitinho. Quem que é o IL de t? O IL de t é 1 sobre L, integral de t0 a t, de VL de tal de tal, mais esse IL no instante t0. E esse IL no instante t0, ele tem uma interpretação muito interessante. Ele é a corrente inicial no indutor. Tipo uma condição inicial do indutor. E isso aí vai ficar mais claro quando a gente estiver falando de circuitos, tá, pessoal? Porque o indutor, ele armazena energia na forma de corrente. Eu já adianto para você que ele não permite variações abruptas de corrente, porque isso induziria uma tensão indo para o infinito. Tá? Isso vai ficar mais claro nas próximas aulas, mas é mais ou menos por aí. Então, conclusão aí, pessoal, vejam. Eu posso dizer, né, olhando para a expressãozinha da tensão que está em algum lugar aqui, deixa eu só dar uma destacada nela, pegar ela aqui, ó. Deixa eu pegar ela rapidinho. Rapidão.
Ó, a expressãozinha da tensão, que está aqui em cima, se vocês olharem, né? Cantinho superior direito. Vou dar uma destacada nela também, que é a tensão no indutor. Notem que a tensão é uma derivada da corrente, tá? É uma constante vezes a derivada da corrente no tempo. E a corrente, olhando para a expressão daqui de baixo, que a gente acabou de deduzir, é a integral da tensão, né? Mais uma condição inicial. E é lógico que tem a indutância aqui no meio também, no meio do caminho. Ó. Aparece 1 dividido pela indutância, conforme vocês estão vendo. Ok? Então, em resumo, eu acho que é isso aqui. Ó. Tá lá, estão lá as nossas duas expressões. E aqui faltou só uma observação que a gente poderia colocar assim, né? Ó. Faltou a condição inicial na segunda expressão. Ó. Mais, deixa eu escrever aqui, IL no instante T0. Pronto. Agora fechou perfeitamente a minha expressão. Beleza? Tá aí, pessoal. Expressões que estou chamando de 1 e 2. A expressão da tensão em função da derivada da corrente e a expressão da corrente em função da integral da tensão. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dá um joinha aí para nós mais uma vez. Um abraço e fiquem todos com Deus.